Mateus 24, abra aí a sua Bíblia. Glória a Deus. Achou? Glória a Deus. Mateus 24. Olha o título da mensagem, ó. O sermão profético. O que é sermão? É um aviso, né? É um alerta. Quem falou isso? O Senhor Jesus. Quando ele estava o quê? Na terra, né? O sermão profético, ou seja, o que significa profético? É uma profecia. Amém? É uma profecia. Então Jesus, ele fez o quê? Uma profecia. Uma profecia. A destruição do quê? Do templo. Que templo o Senhor Jesus ele estava se referindo? Não é o templo de pedra, não. E sim o templo que é o interior de quem? Dos seres humanos, né? Então Jesus estava se referindo aos seres humanos, ao seu interior. Antes dele subir, Jesus ele dá esse sermão e ele diz no versículo 1, ó, tendo Jesus saído do templo, tá vendo? Então, para você ver que ele não está falando do templo de pedras feita por mão de homens, né? E sim de nós, a igreja. O templo é a igreja, né? O templo aonde o Espírito Santo ele tem que o quê? Habitar, né? Fazer morada. Então, quando Jesus saiu do templo de pedra feito por mão de homens, ia se retirando quando se aproximaram deles os seus quem? Discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. Então, os discípulos estavam mostrando para Jesus as construções do templo, feito por mão de quem? De homens, né? Estava mostrando para o Senhor Jesus quando eles saíram da onde? Do templo, né? No versículo 2, ele, porém, Jesus fez o quê? Ele, porém, lhes disse. Está vendo? Jesus olha para os seus discípulos e diz: não vedes tudo isto? Mostra para eles, né? As construções do templo, feito por mão de homens. Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja o quê? Derribada. Os discípulos estavam com seu coração preocupado com as construções do templo. Mas o Senhor Jesus falou para eles a verdade, que não ia ficar pedra sobre pedra, que ia ser o quê? Destruído. Tá vendo? Ia ser destruído, né? Mas na frente, ó, mais na frente, no versículo 3, o título da mensagem diz: o princípio de quê? Das dores. O que é isso? O princípio
das dores. Jesus disse que ia ocorrer o quê? Muitas dores. E hoje é o que nós estamos o quê? Vendo aí. É ou não é? No Brasil e no mundo. Dores de pessoas se condoendo com a perda de bens materiais, né? Com a perda de um ente querido, pessoas com dor na alma, angustiada, triste, desesperada, porque perdeu sua casa, porque perdeu sua família, um filho, um marido, uma esposa, um pai, uma mãe, um tio, uma tia, um vô, uma avó, um irmão, uma irmã, pessoas com dor, se condoendo com a perca, né? Com saudades. Mas Jesus, antes de ele subir, ele já previa isso, né? Aos seus discípulos, ao povo que ali estava à sua volta com ele. E ele diz, no monte, Jesus sai do templo com os discípulos e o povo, né? No versículo 1, e os discípulos chegam para ele e mostra, né? E mostra as construções do templo. Mas Jesus não estava preocupado com a construção do templo. Jesus estava preocupado com outro templo, que era o coraçãozinho deles. É o coração de nós hoje. Deus e o Senhor Jesus, sentado no trono, está preocupado com o templo de cada um de nós, que é o nosso quê? O nosso interior. É ou não é? Então, foram para onde? Para o monte. O Senhor Jesus foi para onde? Para o Monte das Oliveiras. Saiu do templo, fez milagres, pregou a verdade e foi para o monte com seus discípulos, com o povo, né? E ali ele disse que haveria princípios de dores, né? Futuramente. Hoje que nós estamos vendo. Ele diz, no Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os discípulos em particular, ele pediram, dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da sua vinda e da consumação do século, ou seja, do mundo. Consumação do mundo. Jesus disse. E ele respondeu, vede que ninguém vos engane. Está vendo? O Senhor Jesus olha para os seus discípulos, que eles, na certa, ele despediu o povo, e ficou somente ele e os discípulos, e eles chegaram em particular, e perguntou para ele, para dizer, né, como vai ser a sua vinda. E o Senhor Jesus falou para eles, né? E eles disseram, quando sucederão estas coisas? Que coisas é essa que os discípulos estão falando? As coisas que nós estamos vendo hoje. Jesus responde no versículo 4, vede que ninguém vos engane. Então Jesus, ele dá o alerta para todos nós. Vê se ninguém te engane, né? Porque ele diz no versículo 5, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Isto está acontecendo hoje ou não? Tá. Infelizmente está. Tudo que o Senhor Jesus falou lá atrás, em carne, na terra, antes de partir para a glória, hoje nós estamos vendo. Antes a igreja viu quando ele subiu, né? E hoje, no século hoje, no mundo que nós estamos vivendo hoje,
muita gente está sendo enganada. É ou não é? Muita gente estão sendo enganados. Muitos, infelizmente. Dentro do templo e fora dele. É ou não é? Estão sendo enganados. Infelizmente. Porque não analisa as Escrituras, né? Porque quando o apóstolo Paulo foi pregar o Evangelho do Senhor na cidade chamada Bereia, que lá em Atos dos Apóstolos fala, o povo analisava as Escrituras, se estava de acordo com o que o Paulo estava o quê? Pregando. E hoje não se faz mais isso, né? Hoje não se faz mais isso. Hoje a pessoa engole o que fala, mas não analisam, não busca o entendimento, não busca o discernimento, não busca o Senhor para confirmação, para confirmar se realmente foi Deus que falou ou não, na boca daquele homem ou daquela mulher, que se diz ser apóstolo, que se diz ser bispo, que se diz ser obreiro, ser obreira, que se diz ser diaconisa, que diz ser missionária, ser pastora, né? Ser pastor, infelizmente. Então, Jesus, ele deu o alerta. Ele deu o alerta. Vede que ninguém vos engane. Aí no versículo 5 ele diz: porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ele diz no versículo 6, e certamente ouvireis falar de quê? De guerras e rumores de quê? De guerras. Nós tínhamos ouvido isso, né? Hoje nós temos ouvido isso. Vendo e ouvindo. Vede, não vos assusteis. Ele pede para quê? Para que nós não venhamos ficar o quê? Assustado, né? Assustado com rumores, com as guerras. Porque é necessário assim o quê? Acontecer. Mas ainda não é o quê? Não é o fim. Está vendo? Jesus, ele pede para nós não ficar o quê? Com medo, aflito, abatido, assustado, né? Desesperado, porque tudo isso é necessário acontecer. Mas ainda não é o quê? Não é o fim. Não é o fim. Então, para nós não ficar com medo, assustado, é se apegar mais com Deus. Não é? É se fortalecer em Deus. É confiar nele, é esperar nele a resposta, a solução, o socorro, né? Porque foi avisado, ele avisou. Então, é só nós pegar a Bíblia e ler, e entender e compreender que ele avisou. Então, tudo isso que estamos vendo, que vemos e ouvimos, não é para nós ficar assustados. O que nós vemos na televisão, né? Nas internets, no YouTube, não. É para nós mais e mais ficar o quê? Ligado, atento. Porque a qualquer momento ele pode o quê? Voltar. É ou não é? Então, ele diz para os discípulos as coisas da sua vinda, né? Ele fala para os discípulos as coisas. Ele diz, haverá guerras, rumores de guerras, mas não fica assustado. Não é o fim, é necessário acontecer. Aí ele diz no versículo 7, porquanto se levantará nação contra quem? Contra a nação. Reino contra quem? Contra reino. E haverá fomes e terremotos em vários aonde? Em vários lugares. Está acontecendo isso ou não? Fomes, terremotos. Está acontecendo. Hoje eu mesmo vi, houve um terremoto e caiu 2 prédios na França. 2 prédios desabou. Não sei se tinha gente. Então, tudo está aqui, ó. É só abrir a Bíblia e está tudo aqui. A profecia do Senhor Jesus no monte, hoje nós estamos vendo.
acontecer no Brasil e no mundo. Tudo que Jesus falou. Mas é para nós ficar preocupados? Não. É para nós ficar em alerta. Ter a certeza da salvação, da vida eterna, que é o mais importante. Amém?